Bem, boa tarde a todos e todas. Dando continuidade à nossa disciplina de Prática Penal 1, essa aula hoje é destinada àqueles alunos que estavam com a professora Janile no primeiro bimestre e agora estão passando para mim agora no dia 13/4, tá bom? E nós vamos iniciar com a primeira peça, que seria a peça de requerimento de instauração de inquérito policial, tá bom? Tá certo? Vou dar uma pequena aula aqui de direito material, depois a gente faz um estudo do caso para que vocês possam elaborar a peça. É uma peça simples, não é uma peça complexa, tá bom? Como uma queixa-crime ou uma alegação final, mas requer algumas formalidades, alguns requisitos para que essa peça seja, digamos que, conhecida pela autoridade competente, tá bom? Então vamos bem rapidinho. Essa aula vai ser uma videoaula, vai ser acompanhada também do PowerPoint. E no PowerPoint vai estar os quesitos que eu vou discutir aqui, né? E o caso em si, tá bom? Então esse vídeo aula vai ser dividido em duas partes. A primeira parte é essa parte de direito material e depois a gente vai tratar sobre o estudo de caso. E no final eu dou algumas orientações, algumas observações de como você deve fazer a peça e para onde você vai ter que enviar, tá bom? E o prazo para ela. Então vocês devem assistir essa videoaula até o final. Acredito eu que vai dar Deus quiser, entre os 25 a 30 minutos, tá certo? Então vamos lá. A peça de hoje, ela é denominada de requerimento para a instauração de um inquérito policial, tá bom? Então antes vamos ver o que seria o que é inquérito policial, tá certo? O inquérito policial é um procedimento, é um conjunto de atos e diligências presidido pelo delegado de polícia de carreira, portanto, promovida pela Polícia Judiciária e que tem como mistério construir um conjunto probatório da existência de um crime e também encontrar um conjunto indiciatório para a autoria deste propenso fato ilícito, tá certo? Então, todas as vezes que o delegado de polícia ele tem conhecimento de um fato, esse fato é tipificado como um crime, se for um crime de ação penal pública condicionada, ele, de antemão, sem ser provocado por nada, ele instaurará o inquérito policial. Há crimes que são crimes que necessariamente precisam de uma autorização da vítima, tá certo? Que a gente chama de representação. Ou então por requisição do Ministério da Justiça, quando o crime envolve no sujeito passivo, o presidente da República ou um chefe de Estado estrangeiro, tá bom? Ou quando o crime é praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do território nacional. É o artigo 7º, se eu não me engano, que fala sobre a extraterritorialidade. Enfim, mas no nosso caso especificamente, nós estaremos diante, geralmente, de um crime de ação penal privada, tá bom? E aí interessa muito para a vítima que ele tenha um conjunto probatório da existência do crime, bem como indícios ou fortíssimos indícios da autoria. Aí, nesse caso aí, a vítima poderá se valer do denominado requerimento, que ele vai endereçar ao delegado de polícia para que este venha a instaurar o inquérito policial. Então, de antemão, bom que vocês sabem que a autoridade competente é o delegado de polícia. Quem promove esse inquérito policial
é a polícia judiciária, polícia civil nos estados e a polícia federal na União, tá certo? E que é presidido pelo delegado de polícia de carreira, tá bom? A natureza do inquérito policial é a natureza de um procedimento administrativo investigatório, tá certo? E a sua finalidade é justamente fornecer ao interessado, ao dono da ação, quando o Ministério Público ou a vítima, tá bom, fornecer a estes donos da ação material probatório e indiciatório de materialidade e autoria de um ilícito penal. Tranquilo? Até aí, tá bom? O inquérito policial ele tem várias características, tá bom? Então, o inquérito policial, a primeira característica é que ele vai ser um procedimento completamente escrito. Né? Se nós tivermos fotos, essas fotos vão ter que ser descritas, tá bom? À mão pelos peritos. Se tiver, por exemplo, uma escuta telefônica, tá certo? Ela vai ter que ser toda transcrita, enfim. Ele prima pela literalidade, então ele é escrito, tá certo? Ele também é sigiloso. É óbvio que é sigiloso para, quando ele fala do sigilo, fala para o público, tá bom? Ele não é sigiloso, é óbvio, para a autoridade policial, a autoridade judiciária competente e ao Ministério Público. E também ao advogado, também não é, ele também não é sigiloso para o advogado da parte. É óbvio que às vezes acontece de uma investigação, o delegado achar que seja necessário que esse procedimento seja realmente assegurado, revestido por uma sigilosidade maior. Ele requer ao juiz, se o juiz revestir realmente esta investigação de sigilosidade, aí nenhum advogado da parte teria acesso, o que eu não concordo, e é discutível na jurisprudência e doutrina, tá bom? Lembrar também que ele é a característica da oficialidade, isso quer dizer o quê? Não é qualquer repartição ou órgão, né, ou pessoa jurídica que vai promover o inquérito policial. Ele tem que ser promovido pelas polícias judiciárias, tá bom? Seja do Estado, seja da União, tranquilo? Ele também é primar pela oficiosidade. Essa oficiosidade, essa característica da oficiosidade, ela é mitigada. Por quê, professor? Porque a oficiosidade quer dizer que, diante da existência de um crime, o Estado, né, através da polícia judiciária e de seus delegados de polícia de carreira, eles devem de logo instaurar o inquérito policial. Então, toda vez que vier diante de um ato ilícito, necessário se fazer a instauração de inquérito policial. Mas por que ele é mitigado? Porque nós temos tipos de crimes que são de ação penal privada ou de ação penal pública condicionada. E aí, nesses casos aí, é necessário se faz uma autorização, um quesito a mais que seria ou a representação ou a requisição ou a representação da vítima ou a requisição do ministro da Justiça para instaurar o inquérito, tranquilo? Por isso que é mitigado, tá certo? A autoriedade é outra característica do inquérito policial. Isso quer dizer o quê? Nós temos uma autoridade competente, inclusive com esse revestimento de natureza constitucional, de que somente o delegado de polícia é que deve presidir o inquérito policial, tá certo? Não confundir o delegado de polícia com a autoridade competente para presidir o inquérito policial com o Ministério Público, que ali representa o Estado como tutelar, o titular da ação penal, tranquilo? O Ministério Público, para denunciar, ele não precisa do inquérito policial, tá bom? Daí a próxima característica seria da dispensabilidade. Então, o inquérito policial ele é dispensável, ele não é necessariamente
obrigatório para que o Ministério Público venha a denunciar. Tranquilo? Próximo, indisponibilidade. Isso quer dizer o quê? Uma vez instaurado o inquérito policial, o delegado de polícia não pode arquivá-lo de per si, tá bom? Ele tem que chegar até o final, mesmo que ele não chegue a nada, ou que ele chegue a uma conclusão de que houve ali alguma excludente de ilicitude, ou enfim, ele deve sim comunicar ao Ministério Público, tá certo? E aí sim, esse sim, poderá sim solicitar o arquivamento desse inquérito policial, tá bom? Mesmo quando o Ministério Público pede esse arquivamento, ainda tem que passar pelo crivo do juiz. Então, já deve ter visto isso no processo penal 1, tranquilo? Outra característica também é a característica da inquisitividade. O que quer dizer isso, professor? É que a natureza do inquérito policial, por ser uma peça administrativa e investigatória, ela não é processo ainda, então ela está na fase pré-processual. Então, muitos defendem que não haveria o contraditório ou o direito ao contraditório no inquérito policial. No entanto, se você for fazer uma análise comparativa com o que a Constituição diz no artigo 93, neste caso aí é discutível esse pensamento de que não pode haver ou não deveria haver o contraditório no inquérito policial, tá bom? Mas isso é uma discussão doutrinária. A princípio, a doutrina majoritária é de que o inquérito policial ele é inquisitivo, tá certo? Inquisitivo, apesar de ter discussões, tranquilo? A competência, eu já falei, a competência para inquérito policial, você vai dirigir esse requerimento para o delegado de polícia. A atribuição são das polícias judiciárias, civis dos estados e federal ou da União. Professor, qual o valor probatório do inquérito policial? O valor probatório do inquérito policial vai estar na sua consistência de provas que foram arroladas durante o decorrer do inquérito policial, do prazo, que são 10 dias, prorrogável até 30 dias, tá certo? Então, nesse caso especificamente, se ele tiver um conjunto probatório munido de laudos periciais, de perícia, né, com testemunhas realmente que possa fazer o confronto do fato e do que foi vivido, enfim. Então, nesse caso aí, nós teríamos um inquérito policial de valor probatório muito, muito bom, mas às vezes o inquérito policial não tem laudos periciais ali contidos nos autos do inquérito policial, e às vezes as testemunhas não são testemunhas confiáveis, né? Não seriam confiáveis. Então, consequentemente, o valor probatório vai lá para baixo, tá bom? Por isso que muitas vezes o Ministério Público manda voltar, né? Ele pede novas diligências ao delegado de polícia para que o delegado de polícia ele venha a munir mais fortemente, né, o inquérito policial dessas provas, tá bom? Professor, os vícios contidos no inquérito policial vão viciar um propenso futuro processo? Não, em tese não, tá certo? O que acontece muitas vezes é que existem vícios contidos no inquérito policial e que não são observados pelo dono da ação, o Ministério Público, e ele acaba por levar esses vícios para a denúncia. E aí, levando para a denúncia, poderá sim contaminar o futuro propenso inquérito policial, tá certo? Pode acontecer isso, tranquilo? Lembre-se que para que o Estado, né, através do MP ou através do inquérito ou através do delegado de polícia venha a iniciar procedimento, seja investigatório ou seja exordiais para uma ação penal, necessário se faz a notícia ou notícia do crime, notícia criminis ou notícia do crime, tá certo? E essa notícia crime, ela pode acontecer de 3 formas. Ela pode acontecer no dia a dia da autoridade policial, né? Ele está ali no dia a dia, ele tem conhecimento do crime de forma direta, a gente chama isso de notícia criminis
de cognição direta. Pode acontecer também que essa seja indireta, através, por exemplo, de uma denúncia anônima ou através de um boletim de ocorrência ou até através mesmo de um requerimento, né, de inquérito, um requerimento para a instalação de inquérito policial. Isso pode acontecer. E temos também a notícia criminis de cognição coercitiva. Nesse caso aí, é o flagrante delito, tá bom? O delegado a autoridade policial tem conhecimento no momento mesmo em que o crime aconteceu, logo após ele ter acontecido. Então, nós temos 3 tipos de notícia de crimes: a de cognição direta, a de cognição indireta e a de cognição coercitiva. Tranquilo? Nossa peça hoje é a peça de requerimento, de abertura de inquérito policial. Então, o papel desse requerimento não é apenas de postular, né, de requerer a instauração do inquérito. Para isso, para tal, necessário que faz que o requerente, tá bom? Geralmente ali representado por um advogado, ele convença o delegado de polícia a instaurar o inquérito. Então, para isso, como é que eu convenço um delegado de polícia de que ele tem o dever de instaurar o inquérito? Ora, primeiro eu vou demonstrar que realmente ele está diante de um crime, tá bom? Está diante de um crime, e que necessário se faz buscar comprovar a autoria desse crime. Então, todas as vezes que vocês, em situações futuras, né, como advogados, estiverem diante de uma situação em que um cliente te procura para que o delegado de polícia venha abrir um inquérito policial ou instaurar um inquérito policial, então é interessante que você, dentro do que a pessoa te expôs de fato, você consiga enxergar todos aqueles requisitos necessários para a comprovação de um crime. Por exemplo, qual o nucleotipo, né? Quais os elementos subjetivos desse crime? Quem pode ser o sujeito ativo e o sujeito passivo desse crime? Tá bom? Quando é que ele se consome? Ou quando é que acontece a sua consumação? Então, e tudo isso tem que ser trabalhado, tá bom? Então, se a pessoa me procura dizendo que foi ameaçado e, enfim, né? E eu resolvo por tentar buscar maiores informações junto ao inquérito policial para eu futuramente promover uma queixa-crime, tá certo? Geralmente os crimes contra, crime ameaça não, mas o crimes contra a honra, por exemplo, né? Me corrigindo aí. O crimes contra a honra. Nesse caso aí, o que eu vou fazer? Eu vou procurar saber qual é os elementos, as possibilidades de elementos subjetivos, os sujeitos passivo e ativo do crime. Eu vou procurar saber quais são os elementos subjetivos desse crime, qual o nucleotipo, quando é que ele se consome, e aí eu consigo, preenchendo todos esses quesitos, convencer o delegado de polícia de que ele está diante de um crime, que necessário se faz a investigação para se buscar a autoria ou comprovar a autoria deste crime. Tá bom até aí? Tá certo? Outra coisa, né? Então, eu estou mandando para vocês um PowerPoint. Esse PowerPoint vai estar um modelito de requerimento, tá certo? Mas é necessário que a gente vá, primeiro, faça o endereçamento correto, né? Para excelentíssimo senhor doutor delegado de polícia, né, do distrito, da delegacia, tal, tá certo? Tá bom? Como é a primeira manifestação, é uma das primeiras manifestações da parte,
Então, o requerente tem que ser qualificado. Às vezes o caso não traz, você vai ter que colocar lá fulano, aí tem que botar lá nacionalidade, naturalidade, estado civil, sexo, data de nascimento, endereçamento, tá bom? Nesse endereçamento, coloquem telefone e e-mail. É necessário se fazer hoje o e-mail, tá bom? A escolaridade é importante, a profissão é importante. Se for um caso que envolva parentes, necessário se faz colocar o grau de parentesco, porque pode configurar em uma agravante ou, quiçá, em uma qualificadora, tá certo? Então tem que haver essa qualificação do requerente e também, obviamente, a qualificação do requerido. Professor, se eu não tiver, você coloca lá, por exemplo, sei lá, Paulo, nacionalidade, pontinho, naturalidade, pontinhos, data de nascimento, pontinho. O que não tiver, você coloca pontinhos. Mas tem que estar ali contido todas vai ter que estar ali contido todo o conjunto de estado, né, da pessoa. Somente essas que eu já citei para vocês, tá bom? Logo após essa parte preambular, tá bom? Que você qualificar o requerente, o requerido, você tem que fazer o pedido, né? Que seria a instalação de inquérito policial. Fundamente, procure a fundamentação, onde é que se encontra a fundamentação, óbvio. E logo após aí começa 2 fatos, aí você narra os fatos, tem que narrar os fatos de uma forma que convença, né, o delegado de polícia que está diante de um crime. Esse convencimento você vai fazer de uma forma que na leitura ele consiga detectar aqueles requisitos que eu falei para vocês, né? O elemento subjetivo e sujeitos, o nucleotipo, a consumação, o tipo de ação, tá bom? E logo após, aí você vem com a exposição jurídica do direito. E aqui nesse direito aí você tratar realmente de mérito. É o crime X, então tipifique, né? Traga o tipo penal e aí discuta, né? Argumentativamente demonstre em forma de argumento de que o comportamento do requerido, ele preenche todos os requisitos, tipos do crime em questão, tá certo? Aí logo após vocês façam o pedido, e o pedido é bem simples, a instalação do inquérito policial, tá bom? Ao final, lembre-se, vocês estão na primeira manifestação, em uma das primeiras manifestações de uma pessoa, ele está ali como requerente, então necessário se faz a procuração, o anexo de procuração, e se no conjunto probatório, ou no conjunto fático, você encontrar alguma prova, e também anexe essas provas, tá certo? O delegado precisa de provas e precisa também da procuração com poderes especiais para acatar esse requerimento. E as provas, né, essas provas podem estar tanto como documentos, como também testemunhas. Então, para a instalação de inquérito policial, necessário se faz pelo menos 2 testemunhas. Tranquilo? Professor, a autoridade policial pode indeferir requerimento? Pode sim, indeferir. E como tal, em qualquer procedimento administrativo, caberá sim recurso administrativo com prazo de 5 dias. E eu enderecei esse recurso para quem, professor? Para o chefe de polícia, que no estado do Ceará não é o secretário de Segurança Pública, tá certo? Mas o delegado-geral de Polícia Civil. E a Polícia Federal seria o superintendente regional. Tranquilo? E lembrar que necessário se faz a procuração com poderes especiais, tá certo? Então pronto.
é dessa forma. Então, nos fatos eu vou expor de forma resumida, mas de forma consistente, como aconteceu, né? Sem expor nenhum tipo de juízo de valor. Deixa o juízo de valor para a parte, para a exposição jurídica, tá certo? E na exposição jurídica vocês vão tratar de tipificar o crime. O que é tipificar o crime, professor? É você fazer com que o comportamento do requerido se encaixe em todos os requisitos tipo do crime em questão, tá bom? Sempre puxando ali para o seu lado, tá certo? Tranquilo? Então, a partir de agora eu vou dar uma lida no nosso caso, tá bom? Nos slides tem um modelito de requerimento, tá certo? E no estudo do nosso caso hoje, eu vou dar uma lidinha e vou explicar mais ou menos a vocês. E vocês elaboram essa peça, que deverá ser entregue para mim até o dia 19, até o próximo domingo. Até o próximo domingo, tá bom? Não se esqueçam. Tranquilos? Então vamos lá, estudo de caso. Na tarde de ontem, por volta das 17 horas, local, de forma leviana, Henrique acusou, na presença de vários populares vizinhos, de que Carla teria cometido o crime de furto de um relógio quando adentrou na residência de Tadeu, morador vizinho de ambos. Diante de tal fato, que segundo a propensa vítima não corresponde à verdade, esta o procura como um causídico para que sejam tomadas as providências, pois não se conforma com esta tremenda injustiça. Simples o caso, tá certo? Com certeza estamos diante de um crime contra a honra, e dentro do crime contra a honra nós temos a injúria, temos a difamação e temos a calúnia, tá bom? Vejam em quais ou em qual dos crimes o Henrique, no caso, que é o requerido, a requerente é a Carla, em que o requerido se encaixa, tá bom? Então, ele poderá se encaixar na calúnia, ou difamação, ou injúria, ou em dois dos três, ou até mesmo nos três. Se isso for feito, vocês têm que demonstrar. Por exemplo, se você acha que o comportamento do Henrique se encaixou na calúnia, na difamação, então vocês vão ter que caracterizar. Eu até aconselho vocês a dividirem a exposição jurídica, né? Da calúnia, lá argumenta o comportamento dele como incluso na calúnia. Depois bota um outro item, bota da difamação, e aí defina o que é difamação, quais são os requisitos dela, quando foi que ela se consumou, né, os elementos subjetivos dela, e assim você faz com qualquer um, tá bom? Se você achar que foi com os três, divida em três partes. Se foi só em um, enfim, tá bom? Tá certo? Pronto, esse é o nosso caso. Vocês vão elaborar essa peça até o dia 19. Vocês elaborem digitando mesmo, tá bom? Dentro daquelas regrazinhas da ABNT, fizer alguma citação, faça o recuo. Do jeito que vocês aprenderam na metodologia do trabalho científico, tá bom? Agora não excedam, né, as 150 linhas, para evitar que sejam, né, reprovadas. Então, no máximo, 150 linhas, porque pela ordem é 150 linhas. E o que mais, assim, quando vocês enviarem, envie para o sistema AVA, pelo sistema AVA, tá bom? Vocês vão lá na aula, acho que a nossa aula é a aula 10. Aula 10, entra lá na aula 10 e lá vocês anexem o arquivo de vocês. No arquivo, este arquivo tem que ter um nome. E o nome vai ser requerimento, tá certo?
e boto o nome de vocês. Por exemplo, requerimento Mateus, requerimento Thalita, enfim. E envio, fica mais fácil para mim. Às vezes eu tenho semana que eu tenho que corrigir 120 peças. Então não é fácil para mim. Eu sou professor da prática 1, prática 2 e prática 4. Todas as práticas penais são comigo. Então eu fico ainda muito atarefado de corrigir muitas peças. Então, vocês facilitam para mim quando vocês mandarem pelo e-mail. Quando eu estou aí é diferente. É presencial, eu recolho de vocês as peças. E aí eu guardo ali no meu gabinete, bem organizadozinho. E lá eu tento, depois eu corrijo. Mas aqui você mandar pelo AVA, tá bom? Então, o que eu vou fazer? No dia 19, eu vou entrar no AVA. E dentro da aula eu entro e vejo lá quem enviou e quem não enviou. Tá bom? Se alguém tiver um problema, aí sim, é uma exceção à regra. Aí pode enviar para o meu e-mail. Tranquilo? Então nós vamos ver requerimento aberto de inquérito policial. Hoje, a próxima semana, nós vamos ver relacionamento de prisão. Depois nós vamos ver uma queixa-crime. Depois nós vamos ver uma resposta à acusação. E por último, as alegações finais. Se sobrar alguma aula ou 2 aulas, a gente faz outras peças, tá certo? Talvez um HC, ou talvez um mandamos, mas a gente decide no futuro. Acredito que a gente vai voltar em maio, tá bom? Inclusive ontem, dia 12, a faculdade prorrogou até o dia 3 de maio esse período de exceção, tá bom? De atividades em exceção. Tranquilo? Se cuidem. Qualquer coisa, eu mando um e-mail para o meu e-mail institucional. E toda manhã eu abro esse e-mail, recolho todas as indagações, respondo. Aí só abro na manhã seguinte. Então, qualquer dúvida, vocês enviem para mim. Tranquilo? Valeu e tchau, tchau. Se cuidem. Saudades.